Boa noite, boa noite. Estamos aqui começando mais um Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos. São exatamente 19 horas. Vamos começar com a nossa oração. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos assistem, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Mestre Jesus. Te rogamos nesse momento que adentre o lar de quem nos ouve, de quem nos assiste e vai iluminando com a tua luz. Que essa tua luz permaneça nesse lar, Mestre Jesus, retirando tudo aquilo que não for do amor, da paz, da união, da saúde, Mestre Jesus. Nesse momento em que todos estamos tão necessitados de Ti, do Teu amor. Mestre Jesus, te rogamos por todos aqueles que se encontram nesse momento, enfermos, seja do corpo, seja da alma. Aqueles, Mestre Jesus, que estão com seus corações aflitos, especialmente hoje, no Dia das Mães, te rogamos por todas as mães, aquelas que estão felizes com seus filhos, que recebam as suas bênçãos. Aquelas, Mestre Jesus, que os filhos partiram, aquelas que os filhos estão na direção das drogas, dos vícios. Abençoa e fortalece os filhos e ainda mais as mães que possam sempre dar o suporte necessário para retirá-los desse caminho sem volta. Por isso, como eternos pedintes que somos, Mestre Jesus, estamos aqui a te pedir. Ilumina cada lar, abençoa que tuas bênçãos sejam derramadas em cada cantinho desse lar, que nesse momento nos recebe. E que essas águas depositadas, aguardando o medicamento espiritual, aquele irmão que beber com fé, receba a bênção que necessita. Muito obrigada, Mestre Jesus. E te convidamos, fica conosco mais essa vez. Muito obrigada, que assim seja. E hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, os sãos não precisam de médico. E aí nos diz assim o Evangelho: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos de 10, 11 e 12. E aí vamos ver no nosso roteiro sistematizado, como sempre fazemos, o que Jesus quis dizer com isso. Que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus dirigiu-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, coração sofrido. No entanto, eram resignados, pois estes estavam preparados para receber o bálsamo suavizante do seu evangelho. O banquete aos publicanos e pecadores demonstra que Jesus abraça a todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual em qualquer tempo e situação. O que significa na história do cristianismo o banquete aos publicanos e pecadores, as pessoas de má vida que falam?
demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece entre os que os amam, em qualquer tempo e situação. Jesus está pronto a atender às almas que o buscam. Isso nos disse Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 137. Jesus conferiu àqueles distanciados da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e com que partilhava a ceia com os discípulos. A que tipo de doente se referia Jesus? Aos humildes, desprezados pelos homens, no entanto, com os corações preparados para receber a Jesus, que veio principalmente para esses. O exemplo de Jesus impõe-nos também a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as nossas. Com relação ao texto, qual o sentido da expressão não são os sãos, os que gozam de saúde, né, que precisam de médico? Os publicanos e aquelas pessoas consideradas como de má vida eram, na verdade, doentes da alma, e por isso Jesus os acolheu, reconhecendo neles os reais necessitados de consolo. Entre os publicanos existiam pessoas estimáveis, mas que, pelas funções que exerciam, eram vistos com desprezo. Jesus, porém, reconhecia-lhes as verdadeiras intenções. E os fariseus eram sadios? Não. Demonstravam saúde e equilíbrio, padecendo, porém, de hipocrisia, uma vez que, contrariando o brilho aparente exterior, traziam no íntimo mal de difícil cura. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Tem uma passagem num livro que eu não lembro agora o nome, que Judas é quem fala que Jesus não suportava o materialismo. Jesus queria que todos valorizassem, né, as pessoas pelo que elas eram. Então, não se importando com a vestimenta, não se importando com os bens que tinham. E era isso que Jesus queria. Então, eles aparentavam saúde, mas na verdade eles eram doentes, né? Os fariseus. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. E aí nós vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, que diz assim: por que Jesus não buscou os mais intelectualizados e destacados socialmente? Porque só se encontra a verdade com o coração simples. Eis porque ele bendisse a Deus por tê-la revelado aos pequeninos e ocultado aos sábios. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. O fato de Jesus preferir as pessoas tidas como de má vida significa que ele não preza a virtude? Não. O que Jesus recusa é a ostentação da pureza, que muitas vezes não passa de aparência
orgulho e falsidade. Muitos que aparentam virtude são, na verdade, falsos e hipócritas. Por que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque esse tipo de pessoa? Porque normalmente as pessoas nessa situação encontram-se sofridas e com o coração mais maleável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Não esperam mais nada do mundo e por isso melhor se apegam ao amor de Jesus. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus. Todas as criaturas de má vida são preferidas de Jesus? Não, somente aquelas que trazem o desejo de melhoria, de modificação, de crescimento para Deus. A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada de errar. Então, é isso que Jesus quer que a gente queira se melhorar. Então, não adianta ser pessoa de má vida se não quiser se melhorar. Mas sempre quando nós buscamos Jesus, ele nos acolhe, sempre. Diremos primeiramente que a mediunidade depende de uma disposição orgânica da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar, em virtude de seu livre-arbítrio. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido a fala, senão àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus concedeu faculdades ao homem, deixa-o livre para usá-las, mas sempre pune quem delas abusa. Aqui podemos colocar aqueles médiuns que cobram consultas, porque a mediunidade ela vem normalmente para resgatar alguma coisa que a gente precisa colocar, né, de volta, fazer certo. Então nós viemos para ajudar os irmãos. E tem gente que fica cobrando, fazendo trabalhos, então não é isso, tá levando a mediunidade para o lado errado, né? Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer ver a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar luz ao longe, coloca em suas mãos. Ele não se torna mais culpado se não quer vê-la? Poderá desculpar-se por ignorância se ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, escutado com seus ouvidos e de sua boca pronunciado sua própria condenação? Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. Nós podemos lembrar aqui também que a mediunidade levada com seriedade, ela só vem auxiliar, ajudar os irmãos. Numa mesa mediúnica, aqueles irmãos que estão sofridos, que vagam por aí muitas vezes
levando a discórdia, a desunião nos lares, né? Na vida das pessoas, destruindo muitas vezes uniões, né? Então, a mediunidade vem para que esse irmão se sirva desse médium e receba a orientação dos coordenadores da mesa mediúnica, com seriedade, com firmeza, com muito amor, porque nós jamais podemos esquecer que esses irmãos somos nós sem a nossa roupinha, né? Sem o corpo. Partiram daqui com as qualidades e defeitos que nós temos, né? Não mudaram. Então, a mediunidade serve para auxiliar, é para isso que ela tem que vir, que ela vem, né? Que a gente vem com ela, para auxiliar os irmãos e não para tirar proveito, né? Para nosso próprio proveito, né? A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. É bem importante também aqui, porque os espíritos superiores, os benfeitores, eles são organizados, são disciplinados. Então, se a mediúnica é tal dia e tal hora, naquele centro espírita que faz a reunião mediúnica séria, e aquele médium começa a dar passagem aqui e ali, nós podemos ter certeza que os benfeitores, eles são todos organizados, disciplinados, então eles não ficam toda hora dizendo, muitas vezes são só banalidades que as pessoas querem saber, né? Então, eles não vêm. Aí quem se aproveita dessa deixa que esse médium está dando? Os nossos irmãozinhos menos felizes, aqueles que muitas vezes querem brincar. Eles dizem uma coisa para que a pessoa acredite e depois só Deus sabe. Então precisamos ter cuidado com isso. É simplesmente uma aptidão à mediunidade para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. E também a nossa conduta no cotidiano também, eles sabem quem somos nós na verdade. Então, de quem nós vamos nos aproximar se pela frente das pessoas eu sou uma e por trás eu sou outra? Então, que tipo de espírito vai se aproximar de mim? Na mesma afinidade, nós vamos estar na mesma sintonia. Então, eu preciso sempre querer fazer o melhor, fazer o bem, dar o melhor. Senão, eu vou me afinizar. Sou eu a responsável. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. E aqui fala da coragem da fé. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em alta voz as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus,
estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne a sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos e ocultam por temer que lhes traga prejuízo nesse mundo, enquanto aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam-na abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e dos outros. Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. E também são dirigidas a eles as palavras do Cristo: semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Aqui vale lembrar que há não muito tempo atrás, muita gente tinha vergonha de se dizer espírita, ou tinha um pouco de receio, porque o espírita era considerado como falava com os mortos, como pessoas do demônio, né? Então, muitos espíritas se escondiam, não diziam que eram espíritas, às vezes até falando que era católico. E dependendo da situação, ficava bem constrangedor, porque as pessoas às vezes julgam, às vezes não, na maioria, por ignorância, porque não sabem. Então, ao invés de explicar o que é o espiritismo, se escondiam, não diziam que eram espíritas. E aí Jesus diz que o discípulo da verdade é aquele que crê em Deus e vive conforme os ensinamentos dele, não temendo dar testemunho de sua fé diante dos homens através de palavras e, sobretudo, de atos. Fé é a crença que temos em alguma coisa ou em alguém. Esse sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através de nossos atos e palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Dá testemunho da verdade àquele que, possuindo uma fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defendê-la onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração da fé dá-se, acima de tudo, pela vivência e a coragem de ostentá-la. O que significa confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos sem constrangimento e nem fanatismo. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunhos dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia. Fanatismo é a pregação proselitista, desprovida de testemunho, com radicalismo e imposições dogmáticas. O que devemos entender pelas palavras de Jesus? Eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai? Em primeiro lugar, que Jesus é o enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Em segundo, que Jesus está sempre ao nosso lado e, percebendo o nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai como seguidores de seus ensinamentos. Jesus não nos reconhecerá pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas pelo esforço em superar nossas imperfeições e praticar seus ensinamentos. E renegar Jesus, o que significa?
significa conhecer seus ensinamentos e, por conveniência, por vergonha, por desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los e divulgá-los. Os que renegarem Jesus diante dos homens, por ele serão renegados diante do Pai. É difícil confessar Jesus diante dos homens? Não é fácil, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida em que superarmos o egoísmo, a vaidade, o orgulho, mais facilmente damos testemunho do Cristo diante dos homens, tratando-os como irmãos. Confessa Jesus diante dos homens, não aquele que se proclama seu discípulo fiel, mas quem põe em prática o amai-vos uns aos outros por ele ensinado. Para dar testemunho do Cristo, é preciso coragem? Muitas vezes sim, pois a coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente ideias que não são as de toda a gente. Só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. Não basta ter fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais? Certamente que não. O seguidor do Cristo é discípulo da verdade e não pode guardar apenas para si, egoisticamente, os ensinamentos do Mestre. Perderão as vantagens da fé que alimentam aqueles que a ocultam para não sofrer prejuízos materiais nesse mundo. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e abertamente proclamam sua fé. Então, Jesus não quer que a gente fique com os ensinamentos dele só para a gente, mas sim que a gente, além de falar para os outros, a gente coloca em prática. A gente mostra através de exemplos que está tentando se melhorar. É bem simples. E aqui estamos nós, encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo, mandando um abraço para todas as mães que nos ouvirem, que nos assistirem, que nos assistem. Um grande abraço, um grande beijo no coração. E dizer que jamais desistam dos seus filhos amados, jamais. Por pior que seja o problema, por pior que seja a dificuldade, segura na mão de Deus, como diz a música, e vai. Porque Deus nos deu muito poder, nos fez muito fortes. Não somos mulheres por acaso, não somos mães por acaso. É uma missão e nós podemos, com certeza. E o poder da oração, então, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá coragem para prosseguir na caminhada. Vamos mais uma vez lembrar que temos o atendimento fraterno, o diálogo fraterno no Messenger. E tudo que conversarmos ficará entre nós e o nosso Pai Maior, o nosso Mestre Jesus também. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo por mais esse momento que estivemos reunidos. Em nome de Jesus, no teu nome, Mestre amado, nosso modelo e guia, te agradecendo as bênçãos que foram derramadas e por todas aquelas que ainda serão, aos irmãos que nos assistem depois. Ilumina, Mestre Jesus, a caminhada de cada um, segundo a sua necessidade, Mestre, porque tu sabes das nossas reais necessidades. Que nessas águas tenham sido colocadas os remédios espirituais, os medicamentos, dos quais aquele irmão que beber com fé está necessitando. Te pedimos a força, a sabedoria, a coragem para enfrentarmos os obstáculos. Te rogamos, Mestre, nesse momento,
por aquele irmão que se encontra desempregado, aquele que se encontra enfermo, Mestre Jesus, aquele que se encontra com o vírus. Abençoa todos e fortalece. Não deixa que o desânimo, o abatimento se apodere desses irmãos. Mas a força, a fé em Ti, Mestre, que jamais nos abandona. Esse seja o nosso guia. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a esses benfeitores amigos que estão sempre a nos acompanhar. Que possamos todos ter uma semana de paz, de amor, de união e de esperanças renovadas no nosso coração. Muito obrigada. Que assim seja. Um grande beijo no coração. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir.